responsabilidade enorme para falar para uma audiência tão qualificada que é essa do IVPESP, que é acho que a gente tem poucos institutos pela valorização da educação, né? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante e já aí com bastante tempo e um grupo de seguidores ou membros ilustres aí, então é uma responsabilidade enorme. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Você me fala se está vendo tudo normal. Perfeito. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença dos que estão ao vivo e também muito obrigado aos que vão assistir depois no canal do professor. O professor Hélio me pediu para falar sobre vacinação e vacinas contra a Covid. E eu preparei aqui uma fala que engloba as duas coisas, então vacinação em geral e vacinas contra a Covid-19, mas como é uma plateia essencialmente de pessoas que eu provavelmente não preciso convencer da importância das vacinas, eu vou aproveitar também para falar sobre um assunto que é caro para a maioria de nós e importante para todos nós, que é o movimento anti-vacinação, né? A gente tem visto isso, já não é novo, isso já vem de alguns anos ou décadas. No ano passado ganhou uma projeção, ganhou força, porque ganhou membros aí ilustres como o presidente dos Estados Unidos. É uma organização, um movimento muito bem organizado e bem financiado, com recursos para fazer a propaganda ruim deles da maneira que eles querem. E em 2020 também ficou cada vez mais claro um problema que a gente já vem sentindo aí nos últimos anos, que é a queda de orçamento para a ciência no Brasil. Eu acho que essas coisas elas estão mais ou menos interligadas. Então, o que eu pretendo fazer aqui, em paralelo à minha fala sobre vacinas e vacinas para a Covid, vacinação em geral, fornecer argumentos para todos nós, para que a gente possa argumentar contra esses fatos, né? Contra o movimento anti-vacinas e, sobretudo, para que a gente possa argumentar junto a quem tem a caneta, né? Aos tomadores de decisão, sobre a necessidade da manutenção de financiamento para pesquisa e educação, para valorização da educação, inclusive, porque é isso que nos dá o material necessário no futuro para que a gente enfrente novas crises sanitárias e outras também. Então, esse movimento anti-vacinação, ele ganhou muita força, teve início, na verdade, com a publicação de um trabalho no final dos anos 90, relacionando vacinação, sobretudo a vacina da MMR, que é sarampo, rubéola e cachumba, com o aparecimento de autismo, com o diagnóstico de autismo. Isso, obviamente, despertou um interesse, uma preocupação enorme na comunidade médica e científica que foi verificar, né, essa correlação, se ela implicava em causalidade. E ficou mais ou menos evidente que não é uma correlação de causalidade, porque é uma correlação que dá para fazer com muitas outras coisas. Por exemplo, dá para correlacionar o aumento do diagnóstico de autismo com o consumo de comida orgânica. Então, a gente já está mais ou menos claro que isso aconteceu, esse aumento do diagnóstico de autismo aconteceu por causa de uma mudança nos critérios de classificação no espectro autista. Então, não se aumentou, na verdade, o número de diagnósticos, nem o número de autistas. Quer dizer, aumentou-se o número de diagnósticos, mas não se aumentou o número de autistas. É só o espectro que foi ampliado e, portanto, o número de diagnósticos aumenta. Isso ficou muito claro já que não era uma relação de causalidade, era, na verdade, uma correlação espúria. Dá para correlacionar até com o uso de telefones celulares. Afinal de contas, as duas coisas começaram a aumentar mais ou menos ao mesmo tempo. E essas correlações elas sempre vão existir. Né? Correlações espúrias. Correlações existem, a gente pode fazer correlação do que a gente quiser, às vezes elas
às vezes elas são verdadeiras ou são verificáveis, e às vezes elas são espúrias. Essa aqui é uma correlação muito famosa, foi publicada, tá aí o link para depois quem quiser pausar o vídeo depois e copiar o link para ver o trabalho, um trabalho publicado, de uma correlação entre o número de nascimentos em países europeus e o número de casais de cegonhas nesses países. Então, isso dá uma correlação relativamente boa, né, com um P super baixo, indicando que a chance dessa correlação ser ao acaso ela é muito baixa, mas a gente sabe que ela é ao acaso, né? A gente sabe que as cegonhas não trazem bebês, né? A gente sabe de onde os bebês vêm, então virou uma correlação famosa para mostrar como elas podem ser espúrias. Mas o fato é que, às vezes, elas são verdadeiras e verificáveis. E as correlações verdadeiras e verificáveis, elas são importantes. Sobre isso, eu gosto muito de mostrar essa pequena charge, esse pequeno quadrinho, que fala... eu costumava pensar que correlações, elas sempre implicavam em causalidade. E aí eu fiz um curso de estatística, e agora eu já não penso mais isso. E aí o amigo responde, parece que esse curso ajudou. E a resposta é, bom, talvez. Não vamos pular tão rápido para essa conclusão, né? A causa e efeito do curso é uma correlação, talvez tenha ajudado, parece que sim. Tem que verificar, tem que ser verificável. E algumas correlações são verificáveis, são verdadeiras, e as mais importantes para esse nosso tema são essas aqui, são as correlações que mostram que as vacinas funcionam. Então, por exemplo, o número de notificações de casos de difteria caiu muito logo depois da introdução da vacina anti-difteria. E essa é uma correlação que é verificável experimentalmente. Então, ela é observável e depois verificável para mostrar que, de fato, tem causa e efeito aí. A mesma coisa aconteceu com a vacina para meningocê, o número de casos ele cai brutalmente depois da introdução da vacina, assim como para pólio, como vocês sabem, hemófilos influenza, tem uma queda brutal no número de casos depois da introdução da vacina, sarampo, coqueluche, tudo sempre depois da vacina você tem uma queda enorme no número de casos, salvando aí milhares ou milhões de vidas. E essas correlações, todas elas são verificáveis experimentalmente, o que mais ou menos valida a relação de causa e efeito, ou seja, as vacinas elas causam uma queda no número de notificações dessas doenças infecciosas. Para ilustrar um pouco esse efeito da vacinação e a importância dela, a gente fez um pequeno vídeo fazendo uma comparação mundana das vacinas, e quem fez essa comparação que vocês vão ver nesse vídeo foi o professor Helder Macaia, que vocês conhecem, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, e depois nós dois juntos escrevemos um roteiro para fazer uma ilustração da comparação que ele fez, e a agência Gafanhoto, que faz animações gráficas, que aceitou fazer esse material quase que de maneira pro bono, porque reconheceram a importância do assunto, sobretudo no ano passado. Eu vou passar o vídeo aqui, espero que vocês consigam ouvir. Professor Hélio, por favor, você me dá um joia se estiver passando o som, senão eu paro e a gente resolve. Antigamente, nós convivíamos com tantas doenças que morrer jovem era normal. Chegar à idade adulta e ficar velho, sem marcas de doenças, era raro. Era como atravessar uma rodovia muito movimentada, sendo o outro lado a velhice. Era arriscado, e muitas vidas ficavam pelo caminho. Até que cientistas descobriram a vacinação, que fez muitas dessas doenças praticamente sumirem. É como se as vacinas fossem uma passarela sobre a rodovia. Mas isso faz tanto tempo que as pessoas já não lembram como era sem a passarela. Aí boatos de que a tinta da passarela é tóxica, que em cima delas caem raios, que a escada faz mal, fizeram com que algumas pessoas passassem a duvidar da passarela e a atravessar a rodovia por baixo, arriscando a vida.
Onde há muito tempo não ocorriam atropelamentos, passou a acontecer tragédias novamente. Isso é exatamente o que ocorre hoje com as vacinas. Algumas doenças que estavam praticamente eliminadas, como o sarampo, voltaram a aparecer, pois algumas pessoas deixaram de acreditar nas vacinas. As vacinas já salvaram milhões e milhões de vidas. Esse ano, enfrentamos um inimigo feroz, o coronavírus. A ciência reagiu rápido e desenvolveu vacinas eficazes e seguras em tempo recorde para que possamos retomar nossas vidas sociais. Não acredite em boatos, acredite na ciência. Vacine-se contra o coronavírus. Bom, então a gente fez esse vídeo para tentar atingir ou alcançar o maior número de pessoas possível, mostrando o que é a vacinação, né? Porque quando o problema ele vai sumindo aos poucos, a gente esquece que ele existia, né? E do passado, doenças infecciosas eram um problema muito maior. Algumas dessas doenças eram um problema muito maior do que são hoje. Não é exagerado estimar que as vacinas ou a vacinação em massa já tenha salvado talvez mais de 1 bilhão de vidas. Estima-se, num estudo agora recente, do professor Neil Ferguson, que ficou famoso, inclusive, por causa da Covid-19, ele acabou de publicar um trabalho mostrando que entre o ano 2000 e o ano 2030, só a vacina contra sarampo, vai salvar cerca de 50 milhões de vidas nos 100 países mais pobres no mundo. Então, vejam, esses números são muito expressivos. Então, a vacinação é muito importante e qualquer medo dos efeitos da vacina, dor, febre, é irrisório perto do efeito que essas doenças tinham no passado e teriam hoje, se não fossem as vacinas. Então, esse quadro aqui mostra as principais tecnologias de vacina que a gente tem hoje. Eu não vou ficar listando aqui, senão vai ficar muito cansativo e a gente vai gastar um tempo precioso, mas a referência está aqui. Quem quiser depois pode pausar, inclusive, para ler com mais detalhes. Mas são várias tecnologias diferentes que a gente pode usar para produzir vacinas, para fabricar vacinas. Algumas delas já têm aí mais de 200 anos, outras são mais recentes, poucos anos, poucas décadas. Mas a verdade é que todas essas tecnologias, elas nos permitiram desenvolver vacinas para um número enorme hoje de doenças. São dezenas de vacinas que a gente oferece para as nossas crianças nos primeiros anos de vida e que diminuíram a mortalidade infantil até o 5º ano de vida e mais de 10 a 20 vezes nas últimas décadas. Bom, mas afinal de contas, o que é uma vacina, né? Para aqueles que não são da área mais de médico-biológica ou biomédica, o que é uma vacina, afinal, né? De maneira bem simples. Toda vez que o nosso organismo ele encontra um micro-organismo, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um micro-organismo qualquer, o nosso organismo ele faz uma resposta imunológica contra esse micro-organismo. Que eu estou representando aqui por anticorpos, mas é muito mais complexo que isso, a gente vai ver nos próximos slides. Acontece que essa resposta imunológica, ou seja, esses anticorpos ou resposta imunológica, que é específica contra esse micro-organismo, ela demora um pouquinho para aparecer, ela demora cerca de 15 dias. E muitas vezes isso não é suficiente. Vamos supor que seja um vírus. O vírus encontra o nosso organismo e ele coloniza o organismo muito antes da resposta imunológica aparecer. Então, ela aparece, mas ela aparece de maneira mais ou menos tardia. Não impede que a gente fique doente ou, eventualmente, que a pessoa morra, né? Porque tem aí um tempo necessário para a resposta imune aparecer. A vacina, basicamente, ela engana um pouquinho o nosso sistema imunológico, ela injeta, junto com outras coisas que a gente vai ver nos próximos slides, substâncias que fazem
o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, fazer uma resposta contra o micro-organismo, de maneira que essa resposta ela tenha memória, ela seja permanente, ela consiga reagir rapidamente. Então, quando esse vírus, por exemplo, aparece, não demora 15 dias mais para essa resposta aparecer, porque aqueles 15 dias já foram superados pela vacinação. Essa resposta já está vigente, então a gente não fica doente, a gente fica saudável quando encontra o vírus. Ou, eventualmente, tem alguma doença muito mais branda do que seria sem a vacinação. Então, em termos muito simples, isso é vacinação. Mas o que ela precisa fazer para que essa resposta imunológica aconteça nesses 15 dias? Eu sei que essa figura aqui deve colocar medo em muita gente, e eu prometo que vai ser a única figura mais imunológica que eu vou mostrar, mas ela é um pouco necessária para a gente discutir os próximos passos aí. Bom, a vacina, quando ela é injetada, ela leva para dentro do organismo o micro-organismo, o que é chamado aqui de antígeno, que pode ser um vírus atenuado, pode ser um vírus morto, pode ser uma parte do vírus, um pedacinho dele, ou de bactéria, enfim, vírus, bactéria, atenuado, morto, só uma parte, um fragmento dele, que a gente chama de antígeno. E leva também substâncias que a gente chama de adjuvante, que ajudam, isso se chama adjuvante, elas ajudam a resposta imunológica. São substâncias que dão um sinal de alerta para o sistema imunológico, falando, olha, tem alguma coisa aqui que você precisa prestar atenção. Esse sinal de alerta chama essas células aqui, que são células da resposta imune inata, para capturar esses antígenos e levar até os linfonodos, os órgãos linfóides, né? Pode ser os linfonodos, por exemplo, as amígdalas são órgãos linfóides, então migra ali para aquele órgão linfóide e encontra ali células do sistema imunológico, linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. A partir daqui eu vou falar de maneira bem superficial mesmo. Os linfócitos TCD4, eles ajudam a resposta imunológica, eles ajudam os outros linfócitos B a produzirem anticorpos, e eles ajudam os linfócitos TCD8 a virarem efetores, que são soldados que conseguem matar células infectadas, são citotóxicos. Em termos muito gerais, o que eu preciso que fique aqui dessa figura é que a gente tem dois tipos de resposta. A gente tem a resposta de anticorpos, que pode ser medida por testes sorológicos. Então, a gente consegue, através de testes sorológicos, que podem ser feitos de maneira de rotina por laboratórios de análises clínicas, medir quantidade de anticorpo. E a função desses anticorpos pode ser medida através de neutralização de vírus, por exemplo. E a gente tem um outro tipo de resposta, que é uma resposta celular, que é mediada por células, linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. Esses aí são mais difíceis de medir. A gente não tem muitos testes de rotina que conseguem avaliar a presença facilmente de linfócitos de resposta celular. Isso é feito mais em laboratórios de pesquisa. Fato é que qualquer vacina ela quer estimular esses dois tipos de resposta, quer estimular anticorpos e quer estimular resposta celular de linfócitos TCD4 ou TCD8. E as vacinas que a gente tem disponíveis aí para a Covid-19, eu acho que isso virou tema de jornal, né? Virou tema de Jornal Nacional, de Estadão, de Folha, quer dizer, coisa corriqueira, mas de qualquer forma, vamos passar por isso mais uma vez rapidamente. A gente tem aí principais três tipos de vacinas, tem outras aí chegando, outras tecnologias chegando, mas vamos falar de três tecnologias aqui. A tecnologia da vacina da Pfizer, da AstraZeneca e a Coronavac. A Pfizer e a AstraZeneca, elas usam só um pedaço do vírus, que é a proteína spike, enquanto a Coronavac, ela usa o vírus inteiro. O que elas fazem? A Pfizer, ela pegou a sequência da spike do vírus e fez um RNA mensageiro com essa sequência, ou seja, nesse RNA mensageiro tem o código necessário para uma célula fazer spike.
produzir essa proteína. A AstraZeneca pegou a sequência de DNA que codifica para a produção da spike do vírus e colocou dentro de um outro vírus, que é o adenovírus. E a Coronavac simplesmente pegou o vírus inteiro e inativou um tratamento químico. Esse RNA mensageiro, quando ele é injetado dentro da célula, ou o adenovírus, quando ele é injetado dentro da célula, não, no nosso organismo, ou o vírus, quando ele é injetado no nosso organismo, eles entram dentro da célula e as nossas células produzem a spike. E aí, aquelas células que capturam o antígeno pegam essa spike, mostram para a célula TCD4, e a célula TCD4 faz uma resposta de anticorpos de células TCD8. A Coronavac, quando ela é injetada, aquelas células vão lá, comem o vírus inteiro, que está mortinho ali, e apresenta também para as células TCD4. Fato é que isso vai estimular uma resposta de anticorpos e celular. No caso da Pfizer e da AstraZeneca, uma resposta de anticorpos e celular que é específica apenas para a spike. No caso da Coronavac, uma resposta de anticorpos e celular que é específica para a spike e para todas as outras proteínas do vírus, certo? Bom, quando a gente publicou, eu e o Helder, a gente publicou esse vídeo que vocês viram sobre as passarelas, a gente colocou no YouTube, e aí vieram vários comentários ali. A maioria dos comentários criticando, né, os comentários maldosos, eles tinham eles tinham uma preocupação que era comum. Esse aqui, por exemplo, contra a vacinação obrigatória, ainda mais com uma vacina produzida a toque de caixa. Esse aqui falava, essa vacina é duvidosa, não teve tempo de saber, porque foi muito curto, tem que ter no mínimo 15 anos. Quando demora muito é porque demora muito, quando é muito rápido é porque é muito rápido. Mas, enfim, o fato é que, eventualmente, algumas pessoas usam esse tipo de argumento de maneira não muito bem intencionada, mas é compreensível que algumas pessoas tenham também essa preocupação. Mas isso foi muito rápido, será que é seguro? Bom, essas vacinas que eu acabei de mostrar para vocês, a Pfizer, a AstraZeneca e a Coronavac, de fato, elas foram desenvolvidas em tempo recorde. Né? Em menos de um ano, a gente já estava usando essas vacinas. Agora, será que foi muito rápido mesmo? Será que o tempo foi muito curto? Será que foi a toque de caixa? Na verdade, não foi, não. As vacinas de RNA mensageiro, que é a tecnologia que a Pfizer usa, elas estão em desenvolvimento desde 2010. Então, desde 2010, já existem vacinas de RNA mensageiro que estão sendo estudadas em testes clínicos contra câncer, contra algumas doenças infecciosas, contra até doenças degenerativas. São vacinas de tecnologia muito recente, é verdade, mas é uma tecnologia que já está sendo estudada desde 2010. Na verdade, desde o começo da década de 90, do século passado, a gente já sabe, ou já sabia, que injetando RNA mensageiro no corpo, nossas células produzem a proteína e a gente faz uma resposta. Só que foram avanços incrementais da ciência, que dependem de investimento contínuo e perene em ciência e tecnologia, que permitiram que em 2010 a gente começasse a produzir e estudar essas vacinas com mais, de fato, né, em testes clínicos. Os adenovírus recombinantes também existem, são estudados desde os anos 2000, na verdade até um pouco antes, e já tem aí dezenas de vacinas que passaram por testes clínicos usando essa tecnologia. E a Coronavac, a tecnologia de vírus inativado, ou micro-organismo inativado, nesse caso, é conhecida desde o século XIX, quer dizer, há muito tempo. Então, não faz pouco tempo. A gente tem várias vacinas que já foram estudadas baseadas em RNA mensageiro, em adenovírus, e a gente tem, inclusive, plantas e fábricas que produzem vacinas baseadas em micro-organismos inativados, como a vacina da polio, da raiva, da influenza. Isso aí tem mais de um século de conhecimento. Isso dependeu, obviamente, de investimentos em ciência e tecnologia que permitiram que a gente tivesse hoje uma infraestrutura
e uma capacidade de recursos humanos que pudesse responder rapidamente, desenvolvendo as vacinas para a Covid-19. É claro que os testes clínicos foram acelerados, foram feitos de maneira mais acelerada do que o comum, mas a tecnologia, ela não é nova, ela já era conhecida há muito tempo e por causa de investimentos em ciência e tecnologia. A outra coisa que dependeu de investimentos e recursos humanos das últimas décadas, a gente viu o que aconteceu. O vírus foi descrito ou encontrado em dezembro de 2019. Em 6 de janeiro de 2020, o genoma do SARS-CoV-2 já estava depositado no Gene Bank do NIH. A gente viu depois, por exemplo, a nossa colega Esther Sabino fez sequenciamento do vírus inteiro em 48 horas. Quer dizer, isso é fantástico. Isso só é possível porque, nas últimas décadas, a gente teve um investimento enorme em ciência e tecnologia, criando os recursos humanos e de infraestrutura que permitiram isso. Então, rapidamente, a gente já sabia qual era a proteína-alvo principal de anticorpos da resposta imunológica, que é a spike. Isso porque, desde 2002, a gente estuda o SARS-CoV-1 por causa da epidemia de SARS no Sudeste Asiático. E a gente também já sabia como produzir esse vírus e inativar esse vírus também por causa do SARS-CoV-1, que foi a tecnologia que a Coronavac está usando. Bom, por causa da produção de anticorpos, principalmente contra a proteína spike, a gente testa, um dos testes que dá para ser feito para testar a eficácia de vacina é o teste de neutralização do vírus, ou seja, você coloca o vírus com célula numa plaquinha em laboratório, e esse vírus entra na célula e se replica dentro da célula. Se você colocar anticorpo junto, e esse anticorpo grudar bem no vírus, ele pode impedir a entrada do vírus, ele pode impedir a internalização do vírus, ele pode impedir a replicação do vírus. E se esse anticorpo fizer isso, a gente vê menos vírus sendo produzido, então a gente atribui a esse anticorpo um número que mede a capacidade de neutralização desse anticorpo. Isso tem sido feito para todas as vacinas, algumas delas incluem mais anticorpo neutralizante, outras menos anticorpo neutralizante. O fato é que é por causa dos anticorpos neutralizantes que existe uma vigilância tão importante sobre as mutações, as variantes que aparecem na proteína spike. Vocês têm acompanhado aí nos jornais que aparecem variantes com mutações nessa proteína, e algumas delas já são descritas, diminui a neutralização do vírus, e aí a gente fica muito preocupado, será que as vacinas vão continuar funcionando? Será que vai dar certo? Enfim, é uma fonte de preocupação. Acontece que, eu expliquei para vocês, a resposta imunológica não é só anticorpo. Já está cada vez mais claro que a resposta de linfócitos T, aquela que eu mostrei para vocês, que é difícil de medir, que a gente não tem ensaios mais de rotina nos laboratórios para medir a resposta de células T, ela é muito importante no controle da infecção grave pelo SARS-CoV-2. Então, numa infecção normal pelo SARS, pelo vírus, a gente tem uma resposta que aparece de resposta imunológica, o vírus ele começa a se multiplicar, mas aí aparecem anticorpos, linfócitos T, que controlam a replicação viral, e aí a doença é controlada. E aí já está cada vez mais claro que na COVID grave, o que acontece é que as células T, aquelas que orquestram a resposta, elas é que são deficientes, e não os anticorpos. Isso porque as células TCD4 têm várias outras funções, além de ajudar os linfócitos B e as células TCD8, que eu falei para vocês, elas ainda têm função antiviral direta, função citotóxica também direta, além de terem uma função de reparo tecidual, de controle de resposta. E isso aqui está sendo demonstrado por vários trabalhos, mostrando que, de fato, não são só os anticorpos que são importantes, mas são as células T, os linfócitos T, que são muito importantes no controle da infecção grave. E isso acontece porque os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8 conhecem várias partes do vírus, várias partes da proteína spike, cada vez que é colorido aqui é uma parte da proteína que é reconhecida,
por linfócitos TCD4 ou linfócitos TCD8, além de várias outras partes do vírus aqui. Vocês têm todas as proteínas ou partes das proteínas dos vírus. Toda vez que é coloridinho é porque é uma parte do vírus que é reconhecida por linfócitos T ou TCD4 ou TCD8. E isso está sendo... vários trabalhos estão aparecendo, toda semana aparecem vários trabalhos descrevendo isso, que as células T são muito importantes no controle da COVID grave. E o mais importante de tudo é que elas estão associadas com proteção para a COVID-19. É uma associação, uma correlação, mas essa é verificável. E o mais importante de tudo mesmo é que as mutações nas variantes que a gente conhece têm um impacto irrisório, quase nenhum impacto na resposta de células TCD4 ou TCD8, mostrando que, ainda que o vírus consiga fazer mutações que diminuem a capacidade dos anticorpos de neutralização, a gente ainda tem a resposta TCD4, resposta TCD8, que vão nos proteger de COVID grave. Isso significa que as variantes não são importantes? Claro que não, a gente tem que ficar vigilante, porque eventualmente o acúmulo de mutações pode ser tão grande que aí o escape imunológico passa a ser importante. Mas, por enquanto, eu queria deixar a mensagem, por enquanto, não há nenhuma variante identificada que não seja alvo para as vacinas. Todas as vacinas são eficientes contra todas as variantes, por enquanto, identificadas. Há dados sobre isso, o que nos tranquiliza por enquanto. Professor Hélio, eu tenho mais 3 minutos. Sim, pode ficar à vontade. Pode continuar. Para falar, quer dizer, eu falei um pouquinho sobre o que são as vacinas, quais são as principais que a gente está trabalhando, vocês também já sabem, como que elas funcionam, anticorpos, TCD8, e a gente viu aí dados de eficácia dos testes clínicos das vacinas. Mas a gente começou, então, a vacinar as populações, tem aí países que já vacinaram 50%, 60% da população, o que é ótimo, outros um pouquinho mais atrasados, mas a gente vai aos poucos vacinando a população, e com isso a gente vai obtendo dados sobre o efeito da vacinação no mundo real, e não em testes clínicos. E como é que está isso no mundo real? Bom, as vacinas de mRNA, Pfizer e Moderna, principalmente. Nos Estados Unidos, esse estudo aqui com mais de 91 mil pessoas, ou seja, um estudo gigantesco, mostrou, olha aqui, depois de 2 doses das vacinas de mRNA, olha o que acontece com a incidência de hospitalização por COVID-19. Praticamente zerada, eficácia de 96% protegendo de hospitalização, não estamos nem falando de doença grave, hospitalização, então doença moderada, 96%. Aqui no Catar, vacina também de RNA, com 385 mil pessoas, 100% de eficácia contra doença grave, 89% a 75% de eficácia contra a infecção, com a vacina de RNA no Catar, 100% de eficácia contra a doença grave, ou seja, ninguém que tomou a vacina morreu, de Covid-19, obviamente. Então, a vacina funciona na vida real. E as vacinas de adenovírus? Isso aqui é um estudo na Inglaterra, um dos maiores estudos que eu já vi sobre vacinação. Um estudo na Inglaterra, onde a maior parte das vacinas administradas foram da AstraZeneca, que é do adenovírus recombinante. Estudo com 373 mil pessoas. Eles fizeram mais de 1.600.000 testes de PCR nessas pessoas, entre dezembro de 2020 e abril de 2021. Ou seja, teste de PCR testa infecção. Nós não estamos falando de doença moderada, sintoma, doença grave, hospitalização, nada disso. A gente está falando de infecção. Olha o que acontece com os vacinados. Isso aqui, depois da vacinação, depois de primeira vacinação, queda no número na chance de testar positivo para a COVID-19 nessas pessoas. Isso aqui deu mais ou menos 70% de eficácia. Ou seja, 70% de eficácia em proteger contra a infecção. Os outros 30% talvez tenham se infectado, mas olha o que acontece com esses 30%. A maioria deles é assintomático, os vacinados, enquanto os não vacinados têm sintomas. Quanto mais aberto esses pontinhos aqui, melhor. Então, os vacinados, mesmo se eles forem infectados, eles não têm sintomas. A vacina protege contra a infecção, e quando tem infecção, ela protege contra os sintomas. E quando tem sintomas, os sintomas são brandos.
E a Coronavac? Porque aqui no Brasil a maioria é Coronavac. Então, faz mais ou menos 3 dias atrás, o professor Victor, que a maioria de vocês deve conhecer, um dos grandes expoentes da ciência brasileira, publicou esse trabalho mostrando aqui, depois da 7ª ou 8ª semana epidemiológica, mais de 90% das pessoas acima de 80 anos foram vacinadas no Brasil, a maioria delas, 77% com Coronavac, uma parte com AstraZeneca. E olha o que acontece depois, antes da vacinação, a taxa de mortalidade por Covid-19 das pessoas acima de 80 anos era 20 vezes maior do que das pessoas abaixo de 80 anos. Olha o que acontece depois da vacinação. Essa taxa vira 8 vezes maior. Ou seja, a Coronavac está funcionando aqui no Brasil também. Então, já temos dados demonstrando isso. Acho que esse é o primeiro dado mais consistente, mostrando que a nossa vacina Coronavac está funcionando no Brasil. Isso aqui não é um dado de eficácia, a gente tem um número de eficácia, mas é um dado mostrando claramente que ela funciona. Não. E se nada disso nos convenceu, e para quem gosta muito de correlação, isso aqui é uma correlação na cidade de Bolton, que é uma cidade próxima de Manchester, na Inglaterra, mostrando aqui os bairros da cidade e os níveis atingidos de vacinação nos bairros. Quanto mais escuro, maiores as taxas de vacinação, mais pessoas foram vacinadas, mais clarinho, menos pessoas. E olha o que acontece com os casos de Covid-19 nos bairros. Uma correlação clara aqui, nos bairros menos vacinados, tem mais casos, nos bairros mais vacinados, menos casos. Claro que isso é uma correlação que precisa ser verificada, mas ela é verificável. Vamos ver aí nas próximas semanas se ela se verifica. Bom, eu espero então que eu tenha oferecido aí, esclarecido qualquer dúvida que pudesse existir sobre as vacinas de Covid-19, como elas funcionam e sobre os anticorpos e a resposta celular, mas, sobretudo, eu espero que eu tenha oferecido para vocês alguns argumentos para mostrar como o investimento em ciência permitiu que a gente desenvolvesse essas vacinas rapidamente. Não fossem os investimentos das últimas décadas, a gente não as teria hoje, e que esses investimentos precisam continuar nas próximas décadas para a gente enfrentar as próximas crises. Então, hoje a gente tem o Butantan produzindo vacina, o Fiocruz produzindo vacina, porque a gente criou essa infraestrutura de equipamento e de recursos humanos para que isso fosse possível. E também espero que eu tenha oferecido argumentos para que a gente possa refutar qualquer argumento anti-vacinação que possa vir aí de amigos ou familiares. Então, eu agradeço muito o convite novamente, professor. Espero que a gente tenha algumas perguntas interessantes. Fico à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Beleza. Se você puder compartilhar. Beleza, não, ótimo. Eu acho que, da minha parte, eu acho que você procurou explanar muito bem todas as possibilidades, inclusive as que estão aqui sendo aplicadas no Brasil, né? Que é a Pfizer, a Coronavac e a AstraZeneca, e mostrou dados também da eficiência delas, além de explicar como funciona, que não é eu acho, né? Você apresentou trabalhos publicados, né, de estudos de gente realmente com muita idoneidade mostrando essa eficiência. Então, eu acho que, na tua apresentação, para quem eu acho que ainda tem dúvida de tomar vacina, eu acho que se ele realmente perder aí 40, 50 minutos para ver a tua apresentação do início até o fim, eu acho que com certeza ele vai ser, além de tomar vacina, vai ser um incentivador de outras pessoas tomar. Bom, eu queria aproveitar, assim, no nosso grupo, recentemente aconteceu uma discussão também de uma questão sobre a origem do vírus, né, na China. Então, tem, inclusive, um colega nosso, que é o Marcelo Leite, acho que na Folha, ele fez um artigo baseado num trabalho também de um antigo também divulgador científico, trabalhou em várias áreas, é jornalista também,
colocando essa questão se o vírus realmente pode ter escapado lá de Wuhan ou se é realmente uma coisa que veio de animal. Você chegou a estudar um pouco isso? Você tem uma ideia se as duas opções elas ainda é possível da gente chegar a essa conclusão ou não? Eu não sou virologista, né? Então tudo que eu sei a respeito vem da minha pura curiosidade sobre o tema, como você também deve ter a sua curiosidade. Eu tenho lido que é altamente improvável a hipótese de escape de laboratório, né? Ainda que não tenha sido descartada categoricamente pela OMS ou por outros órgãos, mas é altamente improvável. Agora, do meu lado aqui, né, como um vacinologista, o problema ele existe agora, ele não vai deixar de existir se a gente entender de onde ele veio. Então, não faz muita diferença agora a gente lidar com ele, seja vindo do laboratório, seja vindo do morcego, ele vai continuar existindo. Então, eu procuro ser mais pragmático como vacinologista, que é só uma questão de curiosidade, porque na prática não vai mudar muita coisa. Né? Claro, não, essa é uma questão, vamos dizer que o que está sendo feito é isso, é uma coisa que, como você falou, né, o leite já derramou, vamos agora resolver. Agora, claro que isso vai ser um momento que isso vai eventualmente acontecer. Agora, como você falou, a gente não deve dispersar e procurar focar na erradicação, né, do Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Isso, e não dispersar, aproveitando aí que a gente estava conversando antes do início, né? Não dispersar significa apoiar e aderir à vacinação, mas com atenção que os países que já atingiram um nível de vacinação alto e estão com números baixos aí de Covid-19, a Inglaterra é um exemplo ótimo, teve uma campanha de vacinação muito eficaz e agora está com números quase zerados de mortes por Covid-19. Eles esperaram esses números chegarem ao zero, ou próximo de zero, para começar a, de fato, relaxar nas medidas mais básicas de controle, como o uso de máscara e distanciamento básico. Então, isso eu acho muito importante a gente frisar, professor. Antes do início oficial aqui dessa sua apresentação, a gente comentou essa publicação que ocorreu hoje, acho que foi no Estadão, né, falando sobre essa questão de que a evolução da doença no Brasil, a gente não pode, de forma nenhuma, descansar das medidas de distanciamento, de máscara, claro, essa questão de higiene também, álcool gel e tal. E ele faz uma projeção lá, quer dizer, no pior das hipóteses, que a gente pode chegar até outubro a 9.000 mortes. Como é que você, como especialista em vacinas, você vê essa questão das medidas de proteção, que é máscara, a questão da higiene e a questão do distanciamento? Quão importante é isso para que a gente consiga chegar num final feliz? Eu acho que é essencial. As vacinas elas são muito importantes, muito poderosas, como eu espero que eu tenha convencido a maioria de vocês, de quem vai assistir ou de quem está assistindo, sobre o poder da vacinação, mas elas não são mágicas, né? Elas precisam também da nossa contribuição mínima e racional, se protegendo minimamente da exposição. Lembrando que eu tentei mostrar que as variantes elas continuam sendo alvo para as vacinas, mas isso não perdura para sempre, né? Isso não é eterno. Quer dizer, à medida que o vírus acumula mutações, ele pode começar, de fato, escapar das vacinas ou ter um escape imunológico, como a gente tem ouvido por aí. Isso só vai acontecer, ou seja, o vírus só acumula mutação se ele conseguir se replicar, e ele só replica se ele estiver transmitindo. Então, até que as vacinas cumpram o seu papel,
ou seja, até que elas nos protejam de fato, que é o que está ocorrendo nos países com maiores níveis de vacinação, a gente precisa cuidar para que a transmissão seja a mínima possível. Senão a gente boicota as próprias vacinas, produzindo variantes que possivelmente possam escapar delas. Então, essas medidas, elas continuam sendo essenciais. Tem uma outra questão que tem sido muito aí na mídia também propagada, essa questão de que países da Europa, né? Eu, por exemplo, também, além de brasileiro, eu sou cidadão português também, né? Então, tenho cidadania portuguesa, meu filho, minha esposa também. E tomei a Coronavac. E o que diz, aí eu acompanho os jornais de Portugal praticamente diariamente, e lá, por exemplo, foi dito que uma pessoa de fora que foi vacinada pela Coronavac não vai ser permitido a entrada em Portugal. Isso vai acontecer em outros países também. Por que na tua visão, essa medida, ela, do ponto de vista científico, o que respalda uma medida como essa? Nada. Do ponto de vista científico, puramente científico, acho que não tenho nenhum grande respaldo. Eu vou evitar entrar na seara geopolítica da coisa, que eu acho que provavelmente aqui desempenha um papel mais importante nessas decisões, mas cientificamente eu acho que em breve não vai mais haver nenhuma base, nenhuma dúvida para que eles continuem com essas medidas, ou seja, à medida que a eficácia da Coronavac for sendo demonstrada de maneira cabal, como o professor César Victor já começou a demonstrar, vai ficar difícil que eles mantenham essas medidas de restrição contra pessoas que tenham tomado a Coronavac. Porque ela claramente funciona. Os dados de eficácia em vida real da Coronavac são melhores do que os dados de testes clínicos. Os dados divulgados de 50%, 70% nos testes clínicos, eles são melhores. Na vida real, esses dados são melhores. Tem um estudo agora que saiu da Indonésia, mostrando, inclusive, acima de 90% de eficácia da Coronavac, e à medida que isso for sendo confirmado em outros países, inclusive no Brasil, eu acho que essa postura de não deixar quem tomou a Coronavac entrar vai ficar insustentável. Ou seja, não há nenhum respaldo na ciência para que isso seja aplicado. É como você falou, alguma outra questão que pode ser eventualmente ideológica ou qualquer coisa do tipo, mas não há nenhuma base para poder, vamos supor, quem tomou essa medida lá, ele respaldar essa posição dele, correto? Correto, exatamente. É importante também destacar que a gente tem as eficácias de proteção, quer dizer, proteção contra a doença grave, proteção contra a doença moderada, ou infecção, mas qual é o medo de quem recebe alguém, né? Quem recebe alguém do Brasil, da Indonésia, da Turquia, ou seja, que tenha tomado a Coronavac, que são alguns dos países que estão usando essa vacina. Realmente, essa pessoa trazer vírus, né? Trazer vírus. Então, por exemplo, você levar o vírus daqui do Brasil para Portugal. Só que é importante destacar que, ainda que tenham se documentado casos de infecção em vacinados, que seriam os vaccines, as breakthrough infections, né, em vacinados, isso está se documentando para todas as vacinas, não só para a Coronavac, para todas as vacinas, inclusive para a AstraZeneca. Eu mostrei o estudo mostrando que quem é infectado depois da vacinação tem uma infecção mais branda, quase sem sintomas ou sem sintomas, mas existe essa infecção. É importante que essas pessoas, ainda que elas tenham sido identificadas, ou seja, vacinadas, não obstante infectadas, não existe nenhum caso que eu saiba documentado de uma pessoa vacinada que tenha sido infectada e tenha sido capaz de transmitir. Ainda que a infecção seja detectável, as cargas virais são baixas demais para transmissão. Então, é claro que
que a gente está aí trocando a roda com o carro andando, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, pode ser que isso seja documentado, esses casos vão aparecer certamente, porque na biologia tudo é possível, sempre, mas as frequências são muito baixas e vai ficar cada vez mais claro que as pessoas vacinadas transmitem muito pouco vírus quando são infectadas, de modo que a gente pode ficar tranquilo, lá no futuro essas medidas não vão ser sustentadas e isso vai deixar de existir. Atualmente tem essa iniciativa da vacina que é feita lá na Universidade da USP de Ribeirão Preto, né? E tem essa Butanvac aí também que está se falando também. Como é que você vê essas duas possibilidades aí? Eu acho que a Butanvac, por exemplo, é uma tecnologia muito interessante, é um outro vírus recombinante, um vírus não humano, né? O adenovírus é um vírus humano, a Butanvac é um vírus não humano, com produção muito fácil, muito barata. Então, são iniciativas muito, muito boas. Eu torço muitíssimo para que uma delas ou as duas deem certo, para a gente conseguir mostrar para o Brasil e para o mundo que a nossa ciência é de ponta, é capaz se bem fomentada e bem apoiada, é capaz de tudo. Então, torço demais para o professor Paulo, que vocês conhecem, para que ele consiga, pelo menos a Butanvac, consiga ir para frente aí. São muito promissoras, tem um potencial enorme. Na fase que a gente está agora, elas vão encontrar um obstáculo muito, muito grande para a testagem, né? Como testar essas vacinas, dado que muita gente já foi vacinada. Então, para você fazer uma coorte de pessoas que não foram vacinadas e controle sem vacina é complicado. Eventualmente, você tem que testar demonstrando ganho de eficácia em relação a outra vacina. Isso é muito complicado. Mas eu espero que dê certo. Tenho muita confiança que essas vacinas elas podem dar certo, sim. Também uma questão, você está no ICB, teu grupo está participando do desenvolvimento de alguma vacina, concretamente? Não, o meu grupo não. A gente está participando aí de esforços em diagnóstico, né, em sorologia, mas não em desenvolvimento de vacina. A outra questão é que sempre se discute, você que acompanha bem e é da área, a escolha do Brasil pela AstraZeneca e pela Coronavac, você imagina que foi a melhor escolha? Eu acho que não tem. Eu não classificaria como melhor ou pior escolha. Eu acho que, tanto do ponto de vista de país quanto individual, sempre me perguntam, né? Vamos do indivíduo para o país, né, para a população. Então, me perguntam amigos, familiares, perguntam, qual é melhor? A minha resposta é sempre a mesma. A melhor é que você chegar no posto de saúde e estiver disponível, essa é a melhor. Dá um bracinho lá e vacina. Eu acho que, do ponto de vista de país, é a mesma coisa. Qual é a melhor? É a que estiver disponível para ser comprada. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não tem que ficar escolhendo qual é melhor, a gente não deveria ter dispensado nenhuma. Entendi. Mas é o que você falou, né? Essa questão da Pfizer, eu acho que no ano 2020 havia essa questão da conservação dela, né? Que depois eles conseguiram fazer mudanças, né? Que possibilita, quer dizer, que esse armazenamento tenha um outro tipo, não tão complexo como era no início, quando ela foi colocada. Então, por exemplo, essa que você não falou, mas eu queria que você falasse também, antes da gente terminar, sobre essa vacina da Johnson, que é de dose única. Por que só as outras precisam de 2 doses e ela só uma resolve? Então,
A da Johnson, ela usa... Então, a gente tem três vacinas principais, né, que usam adenovírus recombinante, que é a da AstraZeneca, a da Johnson e a Sputnik V, a russa. Então, a AstraZeneca, ela usa um adenovírus que não é humano, ela usa um adenovírus de chimpanzé. Por diversas razões que aí eu acho que a gente não vai ter tempo de detalhar, mas ela usa um vírus que não é humano. Isso, obviamente, tem algumas vantagens de segurança e tem outras desvantagens de eficácia do vírus em induzir resposta. Mas eles são altamente... tem uma engenharia genética enorme em volta desses vírus, já aí de mais de 20 anos atrás, sendo desenvolvidos, eles são super seguros e super eficazes. A da AstraZeneca é um vírus de chimpanzé diferente, são 2 doses. Ela tem eficácia relativamente alta com uma dose só. Isso já tem se mostrado nos estudos. O próprio estudo que eu mostrei na apresentação, quem quiser voltar ali no gráfico, é o gráfico de infecção, um estudo que fez mais de 1.600.000 PCRs. Ele tem ali uma dose também, o dado com uma dose, né? Agora, a da Johnson, ela usa o adenovírus 26, humano, uma dose só. E a Sputnik V, ela usa 2 adenovírus humanos diferentes. A primeira dose é com adenovírus 26 e a segunda dose é com adenovírus 5, os 2 humanos. Para responder a sua pergunta, por que só a Johnson é uma dose só? Bom, depois dos dados da Johnson, a Sputnik V foi refazer os estudos com uma dose só, porque é uma dose só de adenovírus 26. E percebeu que com uma dose só da adenovírus 26, a eficácia é tão boa quanto a da Johnson, é compatível com a da Johnson. Então, a verdade é que não é só a da Johnson que dá para ser uma dose só. Por exemplo, a Sputnik V, se porventura eles conseguirem resolver o problema de regulação, ela pode ser de uma dose só, eles já têm dados demonstrando que é uma dose só. Isso vai depender, provavelmente, de qual é o adenovírus utilizado. Aparentemente, o adenovírus 26 permite que seja uma dose só. Qual é o esquema de vacinação, qual é o volume, né, a quantidade de vírus injetado. Mas eu acho que, eventualmente, no futuro, a gente vai ter mais vacinas que são uma dose só. A gente tem que levar em consideração, professor, que esses testes eles foram feitos muito rápido, em 1 ano, ou menos de 1 ano, né, em 6 meses. Então, imagine se lá em março, abril de 2020, você como coordenador de estudo de vacina, você precisa decidir o que você vai testar. Se você decidir testar uma dose só e der errado, você vai ficar pensando, porra, se eu tivesse feito 2 doses, talvez desse certo. E aí você tem que começar do zero. Né? Regulação do estudo clínico é dessa maneira. Por isso, provavelmente, foram escolhidas 2 doses para ficar numa zona de conforto aí, para dar mais chance de dar certo, e provavelmente não 3 doses para não demorar demais o estudo. Eventualmente, a gente vai ter vacinas que são 3 doses. Eu acho, e aí é meu achismo, obviamente baseado em alguma experiência, mas é achismo, que 3 doses vai ser ideal, por exemplo, para a Coronavac. Então, isso é baseado em outras vacinas que a gente conhece, de vírus inativado, quer dizer, são várias doses. A gente tem algumas vacinas que a gente toma 5 doses. Da polio, por exemplo, a gente toma 5 doses. Então, acho que os esquemas vacinais e a maneira como a gente está usando agora, eles são da maneira que são por causa do tempo que a gente teve para desenvolver. À medida que a gente for resolvendo o problema mais grave, a gente vai refinar esses estudos e achar o ótimo, né? Achar o esquema ótimo para a Coronavac, o esquema ótimo para a Pfizer.
eventualmente, para adenovírus, uma dose de adenovírus 26 vai ser suficiente. Beleza, eu acho que a gente já completou aqui 1 hora de exposição e de perguntas. Queria, então, avisar as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, perguntas ou comentários, eu vou depois passar diretamente. Eu procurei, previamente, coletar muitas perguntas que eu fiz, na verdade, por Daniel, que eram coisas que várias pessoas tinham me perguntado, e eu acho que eu passei para ele, e ele respondeu à altura, né, de várias dúvidas que muita gente tinha sobre essa questão de vacinas. Então, eu queria agradecer a presença, dizer que esse vídeo está sendo gravado, eu vou fazer depois uma edição, né? E queria, então, agradecer a presença de todos que nos acompanharam aí pelo YouTube e passar diretamente a palavra para o Daniel, para as considerações finais, para a gente terminar esse webinar aí de grande sucesso, eu tenho certeza. Por favor, Daniel. Eu agradeço muito, professor, pelo convite. Agradeço a audiência de quem assistiu e também aqueles que vão assistir depois. Eu espero que essa exposição seja útil aí para todo mundo, para que ou perca o medo de se vacinar ou se junte aí ao nosso exército de convencedores das pessoas aí que estão receosas ou hesitantes, porque só com uma vacinação em massa que a gente vai sair dessa situação que a gente está hoje. Mas a gente vai sair, porque as vacinas funcionam. Então, eu agradeço essa oportunidade, professor. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Um forte abraço e nos vemos em breve aí na próxima semana. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, abraço.